Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Você está feliz? Você deveria ficar feliz porque você tem um pai que te ama. E está tudo bem com ele e você. Deus está sorrindo para você. Você acredita nisso? E se você tiver pecado? Você acha que ele está sorrindo? Não sei, né, pastor? Ele está triste, mas está sorrindo. Como que pode isso? Você tem que aprender a separar as coisas, né? Se é que pode. Claro que Deus não fica feliz quando você peca. Por quê? Porque o pecado não é legal para você. O pecado é comida de demônios na nossa carne. Traz confusão dentro de casa, né? Nas pessoas. Você fica acusado, o diabo te condena. E aí você fica mal. E aí Deus fica triste, porque Deus não gosta de ver você triste. Não é que o pecado tem poder nenhum para mudar o amor de Deus na sua vida. Lembra disso. O seu pecado nunca será maior do que o amor de Deus por você. Nunca. No entanto, você não precisa viver mais escravo do pecado. Porque quando ele bater na sua porta, não tente vencê-lo. Peça graça a Deus. Ele vai te ajudar. E você, aquilo não vai perder a força na sua vida. No entanto, mesmo debaixo de dias maus, ou do erro, ou do pecado, o amor de Deus não muda. Pastor, mas por que Deus está sorrindo? Porque pode ser que você não está aí vivendo nada disso. Amém? Glória a Deus por isso. Bom para você. Mas, por outro lado, quem está vivendo a vida 100% certa? Quem poderia orar o suficiente? E quanto que é orar suficiente? Quem poderia ler a Bíblia o suficiente? E quanto que é ler a Bíblia o suficiente? Quem poderia ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, um filho que não erra? Percebe? Que nunca haverá o suficiente que o diabo não possa te acusar. Você fala, viu como eu orei? Ele vai falar, mas não orou o tanto devia. Li a Bíblia hoje, mas esqueceu de ler o devocional. O diabo sempre vai te acusar. Portanto, preste atenção. Deus está feliz porque você está em Cristo. E Cristo é perfeito. Ele cumpriu toda a obrigação. Ele cumpriu toda a exigência. Ele cumpriu toda a lei. E ele nunca pecou. E a Bíblia fala que ele se fez justiça para você, no seu lugar. Cristo é a justiça de Deus na nossa vida. Pastor, eu ouço essa expressão, mas às vezes tenho dificuldade em entendê-la. Existe uma diferença entre ser perdoado e ser justificado. Se pedissem para você explicar, você consegue? Ser perdoado significa que você cometeu um crime. E se o juiz pudesse, ele não pode, mas imagina que ele pudesse, ele dizia, olha, você cometeu o crime, mas você tem um bom comportamento aqui, hoje é um dia especial, você está perdoado, pode ir embora. Eu vou encerrar seu caso. Mas deixou de ser um criminoso? Não. É um criminoso perdoado. Agora, ser justo é ser inocente diante de Deus. É como se nunca tivesse pecado. Obrigado pelos dois, aleluia, você vai entender. Eu sei, é que você não está acreditando, né? Mas essa é a loucura do Evangelho. É por isso que as pessoas falam, não pode, isso não é justo. Não é mesmo. Não é justo para mim, para você, mas é justo com Cristo. Porque Ele pagou toda a ira de Deus, do nosso erro, do nosso pecado, foi derramado sobre Ele. Foi uma troca, a cruz é uma troca, é um lugar de troca. Ele tomou o seu lugar e deu o lugar dele para você. Se fez filho do homem para que você fosse feito filho de Deus. Foi ao inferno para você ir para o céu. Sofreu o juízo de Deus para você receber o favor de Deus. Se fez pecado para que você fosse feito inocente. É loucura essa mensagem.
loucura para os que se perdem, não existe lá fora. Mas Deus sabia que o homem nunca poderia, por si mesmo, conseguir agradar a Ele. Por isso é uma relação de filho e pai. Esquece religião. A religião foi arraigada na sua cabeça por muitos anos. Desde criancinha você escuta sua tia, sua mãe falar: papai do céu está vendo, papai do céu castiga, olha o papai do céu, vai te pegar. E criar uma imagem horrorosa de Deus na sua cabeça, que é difícil de tirar. A mídia e o mundo apoiam isso. Tudo de ruim que acontece, as pessoas dizem: Deus quis assim, meu filho. Tudo que acontece de tragédia atribuem a Deus para tentar consolar quem está sofrendo. Já viu isso? Menino morre, papai do céu levou seu irmão, ou o bandido mata a criança, abusa, papai do céu que levou. Agora Deus está lá patrocinando assassinos? Não foi Deus, foi o diabo. Mas não tem coragem de falar. E põe na conta de Deus. E as pessoas vão ouvindo isso e vão criando uma imagem horrorosa de Deus. Muito cuidado com o que você fala de Deus. Você sabe o que é a palavra arrependimento? Arrependimento é muito mais do que se arrepender do pecado. Porque o maior pecado é ter uma ideia errada de Deus. Arrependimento é a palavra grega metanoia, que significa mudar a mente. Pensar de outro jeito. Eu pensava de uma maneira, agora eu penso de outro. Mas qual que é o principal pensamento que eu tenho que mudar? Quem Deus é. Quem é Deus para você? Você tem que mudar a mente. Eu andei com um irmão, quando eu trabalhava fora, antes de ser pastor. Ele foi trabalhar na mesma empresa que eu. E ele era crente, nascido de novo, mas mundano. Vivia no mundo. E arrependia, voltava, que era confusão. E a gente, eu não tinha muita proximidade com ele, mas ele estava na igreja. E eu me lembro que no final do ano, e ele foi abençoado aquele ano. E no final do ano ele me procurou, eu lembro, a gente ainda reunia ali do outro lado do córrego, no culto da virada. Ele me procurou, me chamou lá fora, chorando, e falou: Naô, eu queria que você orasse comigo. Eu falei: por quê? Ele falou: eu quero converter de novo. Eu falei: como assim? Ele falou: porque eu esperei o ano inteiro Deus me pegar. E eu só prosperei. Ele falava todo dia, eu saía e falava: hoje eu bato o carro. Hoje alguém me assalta. Hoje eu vou ter um problema. Por quê? Porque ele sabia dos erros dele. E ele esperava um castigo. Mas é incrível, porque a Bíblia fala que não é a vara de Deus que nos conduz ao arrependimento, é a bondade de Deus. Sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Ele esperou a vara, Deus deu a ele bondade, e a bondade constrangeu ele. Porque Deus é longânimo. Não é que Deus não disciplina os seus filhos? Sim, se o menino insiste em jogar bola na rua, já foi atropelado 3 vezes, não morreu, o pai deve furar a bola, sim ou não? Por amor. Porque às vezes Deus tem que furar a bola de uns camaradas. Mas furar a bola não é por doença. Não é por um câncer no sujeito, não. Deus não pode colocar em você o que Ele já levou na cruz. Jesus já levou a enfermidade. Ele levou a maldição da lei. Maldição da lei. Toda a maldição da lei foi derramada sobre Cristo. Quem está me entendendo? Estou pregando ainda não, só um extra. Do Espírito. Para alguém, que eu não sei quem é. A maldição da lei eram muitas. Está lá em Deuteronômio 28. Mas basicamente ela resume 3 coisas. Diga comigo: doença, miséria e todo tipo de morte. Por que eu falo todo tipo de morte? Porque a morte não é só morte física. Depressão é morte, medo é morte, angústia é morte, ansiedade é morte. Tudo isso são faces da morte. Está entendendo? Jesus morreu por tudo isso. Então Ele não pode colocar em você o que Ele já levou. A disciplina vem pela palavra, pela luz, pela vergonha, por uma porta fechada para o seu bem, mas nunca para te destruir.
para te corrigir para o seu bem. Quem está me entendendo? Então, você tem que entender que a sua relação com Deus é de um pai e um filho, e não mais de um patrão e um empregado, não mais um juiz. Por que as pessoas têm medo de morrer? Eu já falei para você, todo medo, no final, é medo da morte. Medo de cobra, medo de avião, medo de um monte de trem. No final, é medo da cobra picar, do avião cair e você morrer. A morte está no fim de todo medo. Porque a primeira vez que aparece a palavra morte na Bíblia foi Adão. Adão teve medo e se escondeu. De que ele estava com medo? Estava com medo de morrer. Porque Deus tinha falado para ele que se ele comesse da árvore errada, ele ia morrer. E então ele teve medo. Então o primeiro medo que aparece na Bíblia é medo de morte. Na Bíblia, a primeira vez é muito importante. Ela define o ponto central daquilo. Então medo é medo de morte. Mas na verdade não é medo da morte. Tem algo mais profundo depois da morte. Qual que é o verdadeiro medo então? Inconsciente, na cabeça de todo homem. É porque todo homem sabe lá dentro dele, até quem diz que não acredita, que ele vai uma hora topar com Deus. Não escapa. Todo mundo vai ter que encontrar Deus um dia. Sim ou não? Acredite ou não, você vai encontrar com Deus. Agora, essa é a questão. E quando eu encontrar com Deus e Ele abrir meu livro, e Ele começar a passar as páginas expostas, aquilo que você pensava do pastor que prega aqui na frente. Brincadeira. Rejeita esse pensamento mal de mim. Você está perdoado. Ô querido, não se preocupe, tá bom? Pastor, não, tem muita página ruim na minha vida. Mas você lembra que tem o sangue sobre você? E o que o sangue apaga, não tem memória diante de Deus. Mas as pessoas têm medo porque elas estão em dívida. Mas você não precisa ficar com medo, porque a sua dívida está paga. Seus pecados todos, passado, presente e futuro, estão pagos. O Cordeiro foi morto para pagar o seu pecado de uma vez para sempre, diz a Bíblia. Ele não fica morrendo todo dia. Então, as pessoas acham ruins a gente falar que até pecado que você ainda vai cometer está pago. Parece heresia. Não, está pago. Porque foi morto de uma vez para sempre. Não é para você sair pecando, é que você vai errar. E você precisa saber que quando você errar, a provisão foi feita. Quando você entende isso, o medo da morte perde poder na sua vida. Por quê? Porque a pessoa que não tem Deus... Eu fiz um post, acho que essa semana passada, deu quase 100 mil visualizações. Você vê, tanto que isso incomoda as pessoas. Era só uma frase, não sei quem leu. E uma paisagem e uma frase. Eu escrevi. O que eu escrevi? Eu escrevi mais ou menos assim. O homem não vai... Não, eu escrevi assim. O inferno não foi criado para pecadores. Não foi isso. Abre aí. Nem eu não lembro. Eu só disse assim, que o homem não vai para o inferno porque peca. O homem vai para o inferno porque não crê. O inferno não é lugar de quem pecou. Foi isso que eu escrevi. O inferno é lugar de quem não creu. O inferno... Alguém leu? É o que está escrito aí, né? Está aí, ó. Está aqui, ó. O inferno não é o lugar de quem pecou. É o lugar dos que não creram na obra de Cristo na cruz. Está mais perfeito, está mais bonito aqui. É verdade. Deus não fez o inferno para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. No entanto, eles vão para lá, mas não vão por causa do pecado. Vão porque não creram. Vão porque disseram, não preciso, resolva a minha vida. Mas não resolve. Então, quando morrerem, estão com medo, porque vão ter que comparecer diante do juiz. E vão ser condenados. Mas você não. Quando a pessoa que não creu morre, ela vai encontrar um juiz. Você não, você volta para casa. E vai encontrar o seu pai, que está feliz porque você chegou.
E não vai ter mais sofrimento, porque vai chegar o dia que Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. A dor já não vai existir, a morte não existirá, a traição não existirá, a enfermidade, a miséria não existirá, tudo terá passado e nós viveremos para sempre em glória com Ele. Porque olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para você, para aqueles que o amam. Você não faz noção. No dia que você nasceu de novo, você não trocou de religião não, meu querido. Você entrou por um portal de glória. Então fique em paz. A morte é um demônio. Sabia disso? Eu digo para você, se você está pensando em se matar, porque você está desesperado, e está querendo encontrar paz, eu te digo, não se mate. Porque se você se matar, você vai pular no colo de um demônio. Do lado de lá. E vai ser pior. A morte é um espírito. É o último espírito, o último demônio, o último inimigo a ser vencido. Mas Jesus venceu a morte. A morte não traz paz. Para com isso. Isso é mentira. Todo mundo que morre, o povo fala, descansou. Conversa fiada. Descansou? Depende. Infelizmente, eu tenho que ser honesto com você. Descansou? Depende. Porque se não morreu no Senhor, infelizmente, não descansou. Agora, eu não digo que Deus só salva se for evangélico. Não, Deus não tem religião. Nós vamos ter muita surpresa no céu. Muito bandido salvo. Sim, porque a mãe dos bandidos e traficantes é tudo crente. Pelo óbvio. Sim, porque mãe de bandido e traficante sofre pra caramba. É ou não é? Sofre. Aí elas convertem. E elas oram dia e noite por esses caras. E prega para eles. E se a misericórdia de Deus alcança, eu acredito que alcança, o cara toma um tiro, vai morrer, ele lembra da mãe dele. E grita, Deus da minha mãe, me salva. E aí, quando você tiver para chegar na festa, quem vai estar lá? Pois é, aquele mesmo lá do seu bairro. É duro, né? O cara não merece estar lá. Mas você acha que você merece? Quando você vê alguém fazendo o que não deve, agradece a Deus. Senhor, era para eu estar aí nisso. Pela sua graça eu tive a chance de nascer numa família que me ajudou a não chegar nisso aí. Porque certamente você chegaria também. Talvez até pior. Porque na sua carne e na minha, não tem nada que presta. Às vezes só faltou oportunidade. Não julgue, não condene, não aponte o dedo, agradeça. Meu Deus do céu, estou pregando outra pregação. Eu tenho que começar a pregar a que está aqui na revista. Mas Deus deve estar falando com alguém. Só pode um negócio desse. Que coisa. Ou aqui ou na televisão. Muito bem, querido. Era só para falar que Jesus está feliz com você. Oh, Senhor, ajuda esse pastor. Acho que é por isso que eu estou fazendo devocional há 170 dias, porque eu preciso falar. Vocês não deixam eu falar? Eu só tenho domingo para pregar, eu tenho que resolver pregar todo dia. Aí eu prego, tanto que eu quiser. Entra e sai gente lá e eu estou lá. Todo dia falando do amor de Deus, amém? Essa semana eu tive um momento, acho que foi na quarta-feira, eu pedi para alguns irmãos na live, escreveram alguns testemunhos do que está sendo devocional para eles. E eu comecei a ler, eu não aguentei ler 5 minutos, eu fui tomado de choro, de gratidão, de ver tanta gente sendo afetada pelo Evangelho, ouvindo a live, lendo o livro, sendo liberto da depressão, tendo a vida transformada, encontrando paz. Eu falei, puxa vida, é por isso que eu vivo, para pregar essa mensagem que tem o poder de transformar as pessoas. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus por isso, e você é feliz porque você está ouvindo essa verdade. Você não tem que viver uma troca mais. Você não tem que merecer coisa alguma. Você é um filho amado. Fala para o seu irmão, você é filho amado, recebe de graça. Quando você entende isso, você não vai correr de Deus. Você vai correr para Deus.
Diga comigo assim: aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, eu nunca vou correr de Deus. Eu vou correr para Deus. Por que tem gente que não ora? Nosso assunto hoje é oração, vamos entrar nele. Por que tem gente que não ora? Porque ele não está bem com Deus. Já viu gente que fala assim? E irmão, como é que você está? Não, eu não estou bem com Deus. Quem fala não está bem com Deus, pode saber, aprontou. Ou está com raiva de alguém, está querendo matar alguém. Não está bem com Deus. Às vezes nós não estamos bem com Deus. Mas pasme, Deus está sempre bem com você, porque você está em Cristo. É por isso, não é? Então quando você não está bem com alguém, você evita ela, é ou não é? Já viu quando você está devendo alguém? Às vezes a pessoa nem está pensando nisso, mas ela entra ali e você fala: ih, fulano. Aí você sai dali, você sai para lá, é ou não é? Você não precisa fugir de Deus, você pode orar. Porque Deus não está surpreso com seus erros. Você acha que Deus falou: que decepção, minha filha, olha o que ela fez. Você acha que você pode decepcionar Deus? Não, Deus te conhece mais do que você. As palavras nem chegaram na sua boca, Ele já sabe. Ele conhece você mais do que você mesmo, conhece as suas entranhas. Não tem nada que você apronte que seja surpresa para Deus. Deus nunca vai decepcionar com você. Deus te conhece plenamente. Pasme. E mesmo assim, sabendo de tudo e um pouquinho mais, decidiu te amar completamente. Gente, sábado e sexta tem arraiá. Eu espero lá de fora. Não fique ofendido, nossa festa não tem nada a ver com São João, Santo Antônio, Santa Maria, sei lá o que mais. Não é festa religiosa, não é festa pagã, não é festa, nada, não tem nada a ver com isso. É festa que combina com a gente, caipira. Nós somos caipira. É isso que nós somos aqui de Goiás. Então a gente é só uma festa, um ambiente da igreja, para a gente comer pamonha, pé de moleque, pastel, espetinho, caldo de cana, né, doce da roça, e celebrar com alegria no ambiente santo com os irmãos, fantasiado. Pastor, não concordo. Fique em paz, eu respeito você, está tudo bem. Aquele que vai na festa, não julgue e condene o que não vai. E o que não vai, não condene o que vai. Porque para o Senhor vamos na festa e para o Senhor não vamos. Obrigado pelos 3 amém. Mas quem vai? Aleluia, maravilha. Então é o seguinte, se você comprar o ingresso para 2 dias, você ganha um chapéu. Enquanto durar o chapéu. Tem uma quantidade limitada. Mas você pode adquirir essa semana, e sexta-feira a gente espera aqui, vai ser uma bênção, sexta e sábado, é sempre uma festa de muita alegria. Mas essa semana também, eu queria fazer um convite especial. Quantos irmãos aqui estão fazendo cursão CTL ou algum dos cursos da Escola da Família? Levanta a mão. Fica de pé, você que está fazendo um dos cursos aí. Consegue ficar de pé aí, rapidinho? Aleluia. Esses irmãos estão formando, gente, essa semana. Uma salva de palmas para eles. Amém? Glória a Deus. Então, pode sentar. A formatura esse ano é uma formatura especial, porque a gente vai formar os 10 prédios juntos, aqui na arena, na quarta-feira. Então, na quarta-feira, nós temos 1.500 irmãos formando. Não vai vir todo mundo, nem sempre vem todo mundo. Mas se você está estudando no cursão do CTL, na Escola da Família, não deixe de participar. Vai ser uma formatura especial em comemoração dos 25 anos, na quarta-feira. E você que tem um irmão na célula, vem prestigiar, vem estar com a gente. Vai ser uma festa bonita, um culto, que vai começar às 19h30, tá bom? Aqui na Arena do Bueno, na quarta-feira, vai ser uma bênção. Glória a Deus por isso. Aleluia. Senhor te abençoe. Gente, só para te lembrar, se você não tem o seu devocional na presença do Pai, ou o devocional das crianças, tá? Uma bênção. Eu estou fazendo uma promoção para os irmãos começar as férias
Esses livros começam dia 1º de julho, agora, nas férias. E você pode comprar só por R$ 39,90. Fiz para abençoar a sua vida. Então, se você não tem, aproveita, porque acabar, aí acabou mesmo, eu não posso fazer mais nada por você. Glória a Deus. Eu quero falar sobre oração, continuar falando disso, porque a oração é a coisa mais importante e é a maneira que a nossa vida é vivida. Você sabe, eu acho que uma das coisas mais importantes na nossa vida cristã, poder falar com Deus e ser ouvido, sim ou não? Como é importante você ter testemunho de oração para contar. Eu orei e Deus ouviu. Eu orei e funcionou. É muito poderoso quando você ora e Deus te usa, sim ou não? Quantos gostariam honestamente de ter orações respondidas? Isso é fundamental. Você não tem que viver a vida dependendo da oração de alguém especial. Você pode ter orações poderosas respondidas. Outro dia um irmão falou comigo: pastor, eu estou levando o meu irmão no culto, ele não mora aqui, e eu tenho orado por ele. Ele não falou para mim assim: eu não quero colocar um fardo nas suas costas, mas eu preciso que Deus te use, porque ele precisa ser salvo. Aleluia. Vocês têm que orar pelo pastor. Eu falei: eu não salvo ninguém. Imagina, é Deus que salva. Mas se você está orando, Deus vai fazer. Leva o seu irmão lá. E acabou o culto. Eu nem estava lembrando. Ele chegou com o irmão dele. Primeira vez que ele veio aqui, nós conversamos um pouco. Eu falei: eu posso orar por você? Pode, pastor. Eu falei: você reconhece que você é pecador? Bem assim mesmo. Reconheço. Você precisa do Salvador? Preciso. Então é agora. E eu orei por ele, pus as mãos sobre ele e orei. Sabe quando você termina de orar? Ele fez assim: nossa, que emoção. Isso em prantos. Em prantos. Ele tinha nascido de novo. E ele não parava de chorar. Eu falei: pois é, não é emoção não, querido. Começou um novo homem. Deus respondeu a oração. Porque eu creio que Deus quer salvar. E ele creu no Salvador, a oração foi respondida. Eu não fiz uma oração longa, mas eu fiz uma oração poderosa. E eu vou te ensinar a fazer oração poderosa hoje. Não vou demorar. Você está preparado? Eu quero que você saiba que mesmo que você tenha uma pequena fé, Deus ouve a sua oração. E você pode fazer orações poderosas. Muitos de nós temos um conceito errado na nossa vida a respeito do que é uma oração poderosa. Se eu perguntar para você, o que é uma oração intensa para você? O que é uma oração poderosa para você? Cada um aqui vai me dar uma resposta, não é? Tem gente que acha que a oração intensa, por exemplo, é a oração barulhenta. Como é que é aquela música? Onde está aquele povo barulhento? Não tem uma música assim? Foi arrebatado. Que nem tinha um povo barulhento. Porque tem irmãos que na cabeça dele, a oração intensa, a oração poderosa, é a oração alta. Pode ser, mas não precisa ser. Mas pode ser, mas não necessariamente. A Bíblia fala, por exemplo, que Ana, a mãe de Samuel, que foi um profeta que ungiu o rei Davi, da qual descende o Cristo, estava orando para ter um filho, sim ou não? Foi uma oração poderosa, porque a Bíblia fala que ela estava orando com amargura de alma profunda. Ela estava orando intensamente. Mas a Bíblia fala que o profeta Eli chega para ver ela orando intensamente e acha que ela está bêbada. Por quê? Porque ela só mexia os lábios. Nem falava. Nem som tinha. E era uma oração intensa. Às vezes, você está clamando intensamente e às vezes nem barulho tem. Então, não necessariamente. Mas pode orar alto, pastor, eu gosto. Pode. Mas não pense que é isso que é oração intensa. Quem está me entendendo?
Tem gente que acha que a oração intensa e poderosa é a oração longa. Eu já orei com 4 defuntos. Nenhum viveu ainda. Um ameaçou. Na minha cabeça, na cabeça da irmã dele. Estava só eu e ela e ele. Não tinha começado o velório ainda. E eu comecei a orar fervorosamente, de olho fechado. E ela gritou, ele mexeu! E eu quase caí morto. Eu acho que é por isso que ele não viveu, que eu não estava preparado. Acho que se ele vive, eu morro. Oh, Senhor da glória. Mas você imagina, se você fosse convidado para orar por um morto, como que você ia orar? Eu acho que você ia orar longamente, você ia gritar, igual eu. Mas será que é isso que é oração intensa? Não necessariamente. Como que Jesus ressuscitou Lázaro? Ele fez uma oração enorme? Não. Ele chegou e falou o quê? E primeiro ele agradeceu o Senhor. E falou, Lázaro, vem para fora. Puf, barbaridade, que oração curta e poderosa. Dizem os estudiosos que se Jesus não tivesse falado o nome Lázaro, todos os mortos seriam ressuscitados. Tamanho é o poder e a autoridade que ele tem. Mas como ele falou Lázaro, os mortos ficaram discutindo lá no... Qual o nome que ele falou? Qual que é? É o C, Lázaro, então vai. Então você percebe? Também tem gente que acha que o que tem poder é uma oração de muita gente. Então muitas vezes tem muitas correntes de oração nas internet. Outro dia eu me lembro de uma pessoa, uma irmã, ficou doente e ela fez uma corrente monstruosa no Brasil de oração por ela. É errado? Não é. Mas ela morreu. E as pessoas ficaram questionando, como que pode? Tanta gente orando e Deus não ouviu. Porque não necessariamente é a quantidade de gente que significa oração poderosa. Jesus falou, se dois, quantos? 2 dentre vós, 2, concordarem a respeito de qualquer coisa, pode acontecer. Você percebe quanto conceito errado tem na nossa cabeça do que é uma oração poderosa? Deus quer te ensinar a fazer orações poderosas. E eu quero mostrar para você o que realmente tem poder. Não significa, volto a dizer, a Bíblia tem momentos de orações longas? Tem. A Bíblia tem momentos de orações altas? Tem também. Tudo que eu falei que não é, pode ser, mas não necessariamente. Às vezes nós temos um conceito errado e por isso não temos visto a oração realmente funcionar. Mas Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala do que é uma oração intensa. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago 5, 17 diz, Elias era homem semelhante a nós. Diga, semelhante a mim. Guarda isso, guarda isso. Elias, a Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem semelhante a nós, uma pessoa comum, apesar de ser um grande profeta. Sujeito aos mesmos sentimentos, medos, temores, incertezas que todo mundo aqui tem. E orou com instância, orou intensamente para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. Agora a Bíblia não fala mais que ele orou intensamente. Orou de novo. E o céu deu chuva e a terra fez germinar os seus frutos. Preste atenção no que está escrito aqui. A Bíblia fala que ele orou intensamente para não chover e não choveu por 3 anos e meio. E depois a Bíblia fala que ele apenas orou e choveu. Então aqui tem uma oração intensa e uma oração comum. Sim ou não? Tiago está falando isso. Bom, o que está acontecendo aqui? Não sei se você conhece a história do Elias. Elias era um profeta do Velho Testamento, um grande profeta, na época do rei Acabe, que a Bíblia fala que foi o rei mais maligno que Israel já teve. Vou te contar rapidinho a história aqui, porque pode ser que um novo convertido não conheça. E para piorar,
Ele já era o pior rei que Israel já teve, o mais maligno. E para piorar, ele casou com uma mulher 2 vezes mais maligna que ele, chamada Jezabel. Nada de de hell, infernal. É porque Maria vai andar com Isabel e Jacó com Labão. Gente que quer aprontar, anda com gente que não presta. E gente que quer a Deus, anda com gente que quer Deus. Muito cuidado com as suas escolhas, com quem você vai andar. Acabe casa com Jezabel, e homem de Deus casa com mulher de Deus. Se você quer avançar na fé, anda com gente que está querendo a mesma coisa. Isso é uma coisa importante. E a Bíblia fala que esses dois, eles perverteram Israel. Ele era o rei de Israel. E por 80 anos, eles desviaram do caminho do Senhor e foram adorar outros deuses. E essa mulher, a Jezabel, patrocinava 400 profetas a um deus chamado Baal, que era adorado com coisas horrorosas, inclusive práticas sexuais. E eles perverteram isso. E no meio desse caminho aparece Elias. Pouco antes, Elias, ele chega e ele fala para a nação de Israel: vocês estão desviados, pervertidos, e por isso não vai chover por 3 anos e meio. No final desses 3 anos e meio, e não choveu. Foi quando ele orou, que Tiago fala que ele orou intensamente para não chover, não foi isso? Daqui a pouco eu vou te mostrar essa oração, que Tiago diz que é intensa. E que Elias orou para não chover, 3 anos e meio, por causa dessa idolatria. E parou. 3 anos e meio depois, ele aparece e manda avisar Acabe: vai chover. Só que antes disso, ele chama a nação e fala: vamos ver quem é Deus em Israel. Eu quero fazer um desafio. Se Baal é Deus, ele vai responder a oração. E vocês então podem seguir a ele. Se Deus é Deus, né, Jeová é Deus, Yahvé é Deus, então ele vai responder a minha oração e vocês vão se arrepender. E eles falaram: boa essa palavra, vamos fazer o desafio. Ele falou: então tá bom. Marcou o dia, chamou os profetas de Baal e mandou colocar um novilho no altar, um sacrifício, e disse assim: o Deus que responder com fogo é Deus verdadeiro. Podem começar vocês. E a Bíblia fala que esses profetas de Baal clamaram a Baal intensamente o dia todo, e não caiu fogo do céu. A Bíblia fala, inclusive, que Elias zombou deles. Lá, depois de tantas horas clamando, ele falou: gente, ora mais alto, pode ser que ele está no banheiro. Verdade. Lê lá depois a história para você ver. Está escrito lá. Às vezes os irmãos acham ruim da gente zombar, mas às vezes a gente tem que zombar do diabo. Você tem medo, né? Entendo. E aí a Bíblia fala que Elias então falou assim: não, faz o seguinte, joga água aí, para ficar mais difícil. E jogou água em torno e tal, e a Bíblia fala que ele orou. E naquele momento, o fogo caiu do céu, lambeu a água e queimou o sacrifício. E logo depois, no mesmo dia, a Bíblia fala que ele orou de novo, que é a segunda vez que Tiago fala. Está me acompanhando o raciocínio? A primeira vez que Tiago fala que ele orou intensamente para não chover, ok? Então a oração intensa foi para quê? Não chover. E depois ele fala, e orou de novo, e choveu. Orou, simplesmente orou. Então, a oração que ele fala que ele simplesmente orou, foi para chover. A oração que ele fala que ele orou intensamente, foi para não chover. Muito bem, quem está comigo? Amém. Agora, então, o que é a oração intensa para você? Porque a Bíblia fala que quando ele orou para chover, a Bíblia fala que ele ajoelhou, meteu a cabeça no meio do joelho e clamou 7 vezes.
7 vezes. Ele orava, falava para o rapaz, o discípulo dele, vai lá, vê se tem alguma nuvem. Ele fala, não tem nada. Volta lá, nada. Na 6ª vez, o rapazinho falou, tem uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal. Lembra? É essa cena. E aí, ele fala, então aparelha o carro que vai chover, e na 7ª vez a chuva chegou. Veja, você concorda comigo? Na sua concepção, essa é uma oração intensa? Sim ou não? 7 vezes. Joelho, cabeça no meio do joelho. Eu nem vou fazer a posição porque eu não levanto. Clamou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Para chover. E a Bíblia fala que Tiago falou que ele só orou. Então tem um problema aqui. Porque o que para nós é oração intensa, Deus chamou de oração. Mas o que a Bíblia fala que ele orou intensamente, foi para não chover. Eu nem sei mais onde é que está aqui agora no meu esboço. Olha o que diz a Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Essa aqui é a oração para não chover. O que Tiago falou dessa oração, gente? Quem lembra? Diga, intensamente. Ele falou, ele orou intensamente para não chover. Agora vamos ver a oração intensa. Está aqui. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Não levei 30 segundos e não choveu. E Tiago está dizendo que isso aí é oração intensa. Por isso que a Bíblia é maravilhosa. É para você não entender nada. E para você falar, meu Deus do céu. Como que Tiago chama aí? Deve estar errado. A Bíblia se contradiz, irmãos? Não. Quando você vê uma suposta contradição, se humilha. Você que não sabe, não é a Bíblia que está errada. É que às vezes o nosso conceito é outro. Deus chamou essa oração, que foi um decreto. Isso foi uma oração? Foi um decreto. Ele se levantou e disse, sou profeta, não vai chover. Puf, não choveu. Ele fez um decreto de 30 segundos e nem isso. E Tiago diz que essa oração foi uma oração intensa. Que coisa impressionante. E a Bíblia fala que então, aquela nação sofreu aquilo lá. E aí, isso aconteceu. Mas depois, a Bíblia fala que ele orou de novo, depois dos 3 anos e meio, para chover. E Tiago diz que essa oração para chover foi só uma oração. Ele não fala que foi intensa. Quem quer ver essa oração? Vamos ver essa oração, que Tiago chama só de oração. 1 Reis 18, 43. Coloca aí. 1 Reis 18. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. E subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por 7 vezes. 7 vezes. E se você olhar o texto, vamos ler um pouquinho antes. Volta no 41 para mim. 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. E Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe e olha para o mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por 7 vezes. Veja, isso é uma oração que na nossa cabeça é intensa. Porque ele encurvou, meteu a cabeça no meio do joelho, clamou uma vez, clamou 2 vezes, clamou 3 vezes, clamou 7 vezes. Aos meus olhos e ao seu, essa é uma oração intensa. Mas Tiago diz que ele só orou. E a outra, que ele só decretou que não ia chover, Tiago diz que é uma oração intensa. Então o nosso conceito de oração poderosa está errado.
E Deus quer nos revelar o que é orar intensamente, poderosamente. Isso é maravilhoso, é ou não é, irmãos? É uma coisa poderosa. Ou seja, o que a Bíblia está claramente nos mostrando aqui? Que o Senhor chama a declaração de fé uma oração intensa. Porque o que Elias fez foi uma declaração de fé. Segundo o Senhor, na autoridade que eu tenho, eu decreto: não vai chover por 3 anos e meio. E parou a chuva. Deus está dizendo que orações, decretos de fé, são orações poderosas. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Então, quando você ora desesperado, gritando: oh Deus, meu Deus, meu Deus, para o homem é uma oração intensa, mas para Deus é só uma oração. Mas quando você fala em fé, quando você declara em fé, Deus chama isso de oração intensa. Às vezes nós pensamos que a oração intensa, como eu falei, é daquelas coisas que eu te disse, mas não necessariamente. Pastor, mas então o problema é que se a oração intensa é uma declaração de fé, o meu problema é que eu tenho uma fé pequena. Mas a oração aumenta a fé. Olha o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 17, verso 5. Os irmãos estão comigo? Então disseram, você está preparado para fazer uma oração poderosa no final desse culto? Vai fazendo a listinha aí que vai cair tudo hoje. Aleluia. Lucas 17, 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor. O Senhor deu uma bronca neles? Ah, pelo amor de Deus. Não, ele não falou nada disso. Ele gostou da oração. E ele deu a dica. Ele respondeu. Eles pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. O que Jesus fez? Ensinou como que aumenta. Olha o que ele diz. Se tiveres fé, como um grãozinho pequenininho de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te. Opa, vai devagar aí, varão. No mar, e ela vos obedecerá. Que coisa, hein? É um negócio incrível. E Jesus está dizendo que uma pequena fé comandada, exercitada, aumenta a fé. Pega a sua fé pequena e comanda. Porque à medida que você pega a sua fé pequena e comanda, ela aumenta. É isso que Jesus está falando. Você quer aumentar a fé? Usa a pequena que você tem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todo dom de Deus é uma semente. Diga comigo: todo dom é dado em forma de semente. Quanto mais ele é usado, mais ele cresce. Por exemplo, você recebeu um dom de profecia. No começo, vamos falar o dom de línguas. É um presente, é um dom. Já percebeu quando você recebe? Quem é que ora em línguas? Muito bem. Se você não ora, você pode orar. Só você crer. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Mas não se condene, apenas creia. Diga amém. Mas você já viu quando você recebe o dom de línguas? Você já percebeu que às vezes você não tem muitas palavras? Labalá, churicantas, labalá, churicantas. Fica ali 2. Eu, quando eu fui batizado, eu só tinha 2 ou 3. Por um momento, eu até achei que era da minha cabeça. Que eu tinha inventado elas, tanto ouvi os irmãos. Mas não é isso. É porque o dom é dado como uma semente. E eu comecei a orar em línguas, e à medida que e aí eu fiquei muito tempo, e até hoje, todos os dias eu oro em línguas, porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, ora coisas diretas, conectadas com o céu, sem interferência. Quem ora em línguas, ora exatamente o que tem que ser orado, o Espírito com o Espírito Santo. É a oração mais incrível e poderosa. Quando não saber como orar, ora em línguas. Aprenda, exercite, esse é um dom para você. E é interessante que à medida que eu fui orando em línguas, não sei se essa é a sua experiência, as palavras foram aumentando.
Depois eu ganhei variedades de línguas. Alguém aqui tem variedades de línguas? Eu tenho variedades de línguas. Às vezes eu oro, parece que eu estou orando russo. Às vezes parece que eu estou orando japonês. Às vezes parece que eu estou orando... Meu Deus do céu, eu falo, Jesus poderoso, que língua é essa que eu estou orando? Aconteceu isso. Então, por quê? Porque eu exercito há 34 anos que eu sou crente. Eu exercito o dom de línguas. Então eu tenho línguas, eu tenho variedade de línguas, eu canto em línguas. Mas não foi assim, no começo. A profecia, Deus te dá um dom. No começo, você talvez é curto. Não sei, Deus está me mostrando que tem alguém que está com algum tipo de enfermidade, que está te incomodando muito. Pronto, é o máximo que você consegue. Mas dali a pouco você vai exercitando. Você vai perdendo o medo de errar e vai entregando a profecia. Daqui a pouco você começa a falar, não, tem alguém aqui com uma dor na perna. Avançou. Mas você vai exercitando, o dom cresce. Daqui a pouco você vai falar, tem alguém com uma dor na perna esquerda, na altura do joelho. Está percebendo que o dom vai afinando? Quem está me entendendo? Até que alguns chegam o caso de falar, e o CPF dela é tal, 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 tal. Eu já vi. Alguém já viu? Eu já vi profeta entregar CPF. Barbaridade. Não pode ter inveja. Mas é o dom. Então preste atenção. A sua fé também é um dom, você sabia disso? Foi Deus que te deu uma fé para você começar. Quem está me entendendo? Você não poderia ter fé se Deus não te desse. Você só creu porque Deus te deu uma fé para você crer. E Ele te deu, e tudo que é dado é presente, é dom. E Ele é uma semente. Por isso que Jesus falou, vocês querem aumentar a fé, o presente, que move a sua vida? Exercite. Pegue a pequena fé, pegue esse pequeno grão, essa fezinha que você tem e usa, comanda, fala para essa árvore, sai daqui, vai para lá. Então você está doente hoje? Deus quer que você pegue essa pequena fé e diga a esse tumor, arranca-te do meu corpo e sai daqui, em nome de Jesus, porque o Senhor carregou na cruz as minhas enfermidades. Você está oprimido, com depressão? Use a sua pequena fé, abra a sua boca e decrete, depressão, saia daqui para o inferno, em nome de Jesus. É um decreto. Pastor, mas eu não sei, eu não estou sentindo. Faça sem sentir. A fé não é sentimento, é uma atitude, é uma decisão que você toma. E à medida que você começa a exercitar, meu querido, não tem diferença para mim e para você. A diferença que tem entre nós dois é que tem 34 anos que eu exercito a minha fé. E eu estou aqui te ajudando a fazer isso. E muitas vezes, pura fé, contrária a tudo e a todos. Eu estava conversando com um irmão, outro dia, que é médico. Aí o pastor Aloysio comentou que ele, tempo atrás, estava com uma doença, uma dor no joelho, terrível. E ele foi no médico. E o médico falou, não tem jeito não, essa dor nesse joelho seu aí, você não vai correr mais não. E aí ele começou a comandar. Ele pegou a fé dele e começou a dizer, dor no joelho, eu te ordeno, arranca-te daí e lança-te no mar. Ele disse que demorou um ano, não foi de uma vez, mas ele comandou. Porque isso é outra mentira que te ensinaram, tá bom? Qual mentira? Que não pode orar muitas vezes. Que senão não está valendo, né? Interessante, acho que eu tenho um versículo aqui, não sei cadê ele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem um versículo que fala sobre a oração. Alguém sabe cadê ele? Está aí na revista. Daqui a pouco eu encontro ele. Que a Bíblia fala para você orar, e o versículo está ele está na ação do verbo, que é uma ação contínua, que você ora e deve orar de novo, até resolver. E não apenas uma vez. Mas às vezes nós achamos que só pode orar uma vez. Não, você deve orar até que aconteça. E o pastor estava dizendo que ele comandou. E por um ano ele orou. E sabe o que aconteceu? Sarou. Aí o irmão médico, racional, falou para mim, pastor, eu não sei não. Eu fico pensando, porque o pastor já vai fazer 60 anos, serve da vida.
Isso é desgaste natural, eu não sei, na minha cabeça. Aí eu vou orar agora para o meu joelho ficar bom. Ué, o cara está 60 anos, o joelho é ruim. Você vê o que é o conceito natural, como é sério? Falei, pois é. Falei, mas o que você me diz de Caleb? Que tinha 80. E falou para Josué, quando eu era jovem, Deus me prometeu uma cidade. Não foi possível por causa daqueles incrédulos lá que morreram no deserto, aqueles 10 espias lá, amigo nosso, está perdoado no nome de Jesus. Mas eu quero a cidade. E não precisa mandar ninguém, porque hoje, com 80 anos, eu ainda tenho o vigor de quando eu era jovem. Baixa, Jesus poderoso. Pode aplaudir o Senhor, meu irmão, que você vai chegar lá. Mateus 13, 3, 6. Mateus 6,10, é o versículo que está aqui no esboço, eu não achei. 6,7. Coloca aí Mateus 6,7 para mim. Obrigado. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque não é esse não. Lê na Bíblia, acho que está aí na revista. Lucas 17, 3, 6. Lucas 17, 6. Obrigado. Que eu estou pregando sem esboço. Lucas 17, 6. Respondeu-lhes o Senhor. É o mesmo, né? Por isso que eu não achei. Os irmãos também não me ajudam. Que eu já tinha falado, estou achando que é outro. Por isso que eu não estou lembrando, meu Deus do céu. Esse eu lembrava. Respondeu-lhe o Senhor. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Essa palavra direis, ela está no tempo verbal, que é um tempo verbal que diz para você orar e continuar orando. Não é assim, existem tempos verbais que são definidos, você ora e não pode orar mais. Mas aqui a Bíblia deixa claro no tempo verbal que está aqui, que é um verbo de ação contínua. Ou seja, você vai orar até quando? Até resolver. Não importa, você pode falar 1, 2 ou 10, quem está me entendendo? Mas vai sair daí. Vai sair daí. Eu falei, irmão, está vendo como você está sendo natural? Não é porque tem 60 anos que tem que aceitar dor no joelho, coisa nenhuma. E nem por... mas... Pode ser que alguém diga para mim assim, não, pastor, mas hoje as coisas mudaram. Tem que ter alimentação mediterrânea. Não pode comer o quê? Nada. Glúten. Tem que fazer todos os exames. O que mais, gente? Tem que fazer. Tem tanta coisa que tem que fazer para ter saúde, não é? Está difícil. Cuidado com isso, vira religião. Nos últimos dias a Bíblia fala que ia ter ensino de demônio, que é proibir comida. Se nós não chegamos nele, eu não sei qual que é a época, não. Eu estou com a Bíblia, com ações de graça, coma tudo. Hoje eu li chegou para mim um Instagram, os benefícios de 4 semanas sem açúcar. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Aí eu gosto de ler os comentários. Eu amo, porque tem gente que tem muito bom humor. O cara falou, se eu ficar sem açúcar, a primeira semana eu fico com raiva. A segunda com ódio, a terceira eu mato. E a quarta eu me suicido. E o outro falou assim, e eu estou lendo esse artigo aqui com doce, não sei de que, na mão. Eu gosto dessa zombaria. Eu não estou dizendo você comer mal, coma bem. Mas acredite em mim, saúde não tem a ver com comida, tem a ver com paz. Tem a ver com segurança nele. Não adianta nada. Pastor, você não pode falar, eu posso. Quantos anos o povo de Israel ficou escravo no Egito? Quem sabe? Fala alto. 400 anos. Comida de escravo. Vocês acham que eles comiam comida mediterrânea? Dieta mediterrânea, sem glúten. Mas aí vão sair do Egito. 400 anos de escravo. Imagina Moisés na porta lá. Vamos sair, vamos entrevistar. O senhor tem exame anual? Para ver as taxas? Que exame, meu amigo? Meu exame é o sangue dos calos da minha mão de fazer tijolo para faraó.
Próximo, senhor, dieta mediterrânea, o senhor está na dieta. Dieta, eu como comida de escravo. Dormindo, estou dormindo direito. A quantidade certa. Aquele povo comia mal, era escravo, 400 anos. Aí só para te dar um nó na sua cabeça, você que fica defendendo tomar limão todo dia, tome, pode tomar, não tem problema não. Só não condene quem não toma. Olha o que a Bíblia fala. Saíram 400 anos de escravos, sem dieta, sem nada. Sabe o que a Bíblia diz? Não tinha nenhum doente. Ei, é duro, não é fácil não. Não é fácil. Mas não tem problema. Continua tudo certinho. Só não me condene, porque eu como de tudo. Eu como coisa boa, mas se eu quiser comer doce eu como, se eu quiser beber refrigerante eu bebo. E se eu quiser beber suco eu bebo também, se eu não quiser também eu não bebo. Você é livre para comer, você é livre para beber, você é livre para não comer, você é livre para jejuar. Você é livre. Amém? Quem faz dieta não condena os que não faz, e os que não faz não condena o que faz. Porque com ações de graça você está abençoado. Agora, é para você sair comendo porcaria, torto? Não, vai passar mal mesmo. No entanto, se você passar mal, ora, porque a saúde vem do Senhor. E eu nem sei por que eu estou falando isso. Porque esse não é meu assunto. Então, eu só estou te dizendo que o pastor Luiz comandou com 60 anos no joelho, até 59. E saiu. Na cabeça do médico não era para sair. Mas na cabeça de Deus, não importa a idade, vai sair em nome de Jesus. O seu problema é esse, é que para certas coisas parece que não pode. Não, você não pode orar para ter saúde. Você não faz dieta? Posso sim. Eu posso comandar. Quem está me entendendo? Você está entendendo que a sua fé vai aumentar à medida que você exercitar? Pega a pequenina fé que você tem hoje e comanda contra portas fechadas, desemprego, doença, depressão. Abre a boca e fala, vai sair tudo. Passa daqui para lá, em nome de Jesus. É uma oração poderosa, diz a Bíblia. Então, se não está rompendo ainda, é porque você não rompeu aquele obstáculo. Mas deixa eu falar uma coisa. Olha só. A Bíblia diz algo importante. Aqui, em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Estou indo para o final. Olha aqui, falando da oração de Elias. Uma coisa importante, olha para cá. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Olha para cá. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Aqui está um ponto. Elias orou um decreto poderoso, porque tinha consciência da presença de quem ele estava. Consciência da presença de quem ele estava. Você quer ter oração poderosa? Decretos de fé. Você precisa orar consciente de que você está na presença constante de Deus. Pastor, mas eu não estou, porque eu não oro todo dia. Não é disso que eu estou falando. Você está em Cristo, você nasceu de novo, você está vestido dele, você está nele e ele está em você. 24 horas, orando ou não, você está na presença dele. Você precisa orar com essa convicção. É como um juiz que vai dar um comando de prisão, cercado do policial da Rotan. Vai cumprir, vai ou não vai? Vai. O juiz chega, pode ser um juiz fraquinho, magrinho, sem arma nenhuma. Está preso. Podem prender. E a Rotan vai lá, aqueles brutamontes, e prende. Mas por quê? Porque o juiz tem autoridade. E ele sabia que estava na presença da polícia. Quem está me entendendo? Essa é a questão. Você tem que entender que quem faz não é você, é Deus. Quando você chega para a doença,
na presença de Deus, que é maior do que toda doença. E você fala: doença, na presença de quem eu estou, o Deus Todo-Poderoso, eu te ordeno, sai daqui e vai para lá. Miséria, sai daqui e vai para lá. Depressão, sai daqui e vai para lá. Porque eu estou na presença daquele que é maior do que todas as coisas. Consciência. Olha, quantas vezes eu cheguei para trabalhar, antes de ser pastor, num ambiente hostil, e eu sabia da presença. Eu me lembro, Deus é testemunha. Chegava, antes de entrar no meu trabalho, eu dizia ao mundo espiritual: eu cheguei e estou na presença de Deus. Eu proíbo a ação de todos os demônios. Eu decreto paz neste lugar, bênção e prosperidade. Estou entrando no nome de Jesus. E eu entrava e decretava. Muitas vezes eu estava lá, começava a ter confusão, eu ia para o banheiro. E eu falava: Satanás, eu te paraliso agora, em nome de Jesus, cujo Deus, estou na sua presença. Eu te comando, pare de agir, agora. Eu te paraliso. O problema nosso é que nós, na hora de orar, a gente esquece quem tem poder. Você vai falar, mas quem vai tirar o demônio é Deus. Você vai comandar, mas quem vai remover a doença é Ele. Você vai comandar, e quem vai abrir a porta é Ele. Essa parte não é problema seu. O que você precisa é mudar a sua atitude e começar a viver com mais consciência de presença. Para de viver consciente de culpa e de erro, e passe a viver com consciência de perdão e de presença de Deus ao seu lado. O diabo vai ficar falando: quem é você para orar? O pastor tudo bem, mas você nunca ora. Agora só porque ele falou você quer orar? Como que você quer orar sentindo tudo que você está sentindo? Não ouça esses pensamentos, são a voz do inferno. Eu vou orar porque eu sou filho de Deus. A minha fé pode ser pequena, mas é suficiente. E à medida que eu começar a comandar, ela vai crescer, porque eu estou orando consciente da presença de Deus na minha vida. Apesar de mim, apesar dos meus pecados, apesar dos meus erros, eu estou na presença. E na presença eu comando e a oração funciona. Lembre, antes de orar, lembre disso. Agora, preste atenção, você não vai dar ordem à pessoa. Nós não comandamos sobre pessoas. Pessoas nós amamos. Quantos dizem amém? Você comanda contra o diabo. Você comanda contra a circunstância. Outro dia um irmãozinho veio na fila aqui da oração e falou: pastor Luiz, concorda comigo. Concorda o que é, irmão? Eu comando a irmã fulana, apaixona em mim. Ele falou: tá amarrado, irmão. Você tá louco. Não concordo nunca, isso é macumba. Isso aí é macumba que você está fazendo. Onde você está com a cabeça? Você não comanda ninguém, apaixonar em ninguém. Meu Deus do céu. Não faça isso, querido. Não, você não comanda na casa dos outros. Para na casa de alguém e fala: essa casa será minha, eu comando. Não, isso aí é cobiça. Você pode fazer onde tem uma placa de vendas. Aí você fala: Senhor, eu me aproprio dessa casa, está à venda. Então aí você pode, amém? Mas dos outros não. Não faça isso. Mas sobre circunstâncias, sobre situações, você tem autoridade. Deus quer que você comande. Elias tinha consciência de presença. Você deve orar assim. Olha o que Tiago diz no capítulo 5 de Tiago, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Olha o que ele diz agora: muito pode pela sua eficácia. Eficácia, a súplica do justo. Sabe que essa palavra eficácia no original grego é energel. Da onde vem a palavra? Energia. Você sabe qual é a oração do justo? É uma palavra cheia de energia, cheia do poder do Espírito, porque você está orando na presença dele, consciente dela, na autoridade que te foi dada. Por isso que ela é uma palavra poderosa.
Então nunca fique clamando: Deus, faz isso para mim, faz isso para aqui. Deus não é o seu problema. Deus não está no meio do caminho pedindo nada. Deus está do seu lado. A maioria dos milagres de Jesus não foram pedidos para Deus, foi comandado por Ele, na autoridade que o Pai deu para Ele. Lázaro, vem para fora. Cesse essa hemorragia. Levante esse morto. Ele deu comandos de autoridade, porque ele sabia da autoridade que ele tinha. Pastor, tem hora que eu tenho que pedir? Sim. Mas na hora de comandar você não devia pedir. Deus fica triste quando você deveria comandar e está pedindo. Por exemplo, Moisés está saindo do Egito. Deus deu a ele um cajado, uma autoridade para tirar o povo de lá. Ele sai com eles. Agora ele chega diante do Mar Vermelho, e o faraó está atrás, e ele clama a Deus: Senhor, o faraó vai me matar com esse povo, e o mar está na frente, me ajuda. Está pedindo a resposta de Deus para ele: porque clamas a mim? Eu amo o bom humor de Deus. Porque clamas a mim, Senhor? Uai, porque o faraó está na minha cacunda, e o mar está na frente, eu vou morrer, e o Senhor está perguntando porque eu clamo a mim. Deus falou, por que Deus falou isso para ele? Porque não era para clamar. Ele falou o que para ele? Pega o cajado que eu já te dei. O cajado na Bíblia é autoridade. Pega a autoridade que eu te dei e abre o mar. Não é para clamar, é para abrir. E ele fez isso e aconteceu. Está entendendo? Que você precisa entender que tem um cajado de autoridade na sua mão. Vos dei autoridade. Vos dei autoridade. Vos dei a minha autoridade. Vos dei, comande. E o mar vai abrir. O que está precisando abrir na sua vida? Qual que é a porta que está fechada? Onde está resistindo? Qual é a situação? Hoje é dia de você se levantar para comandar na presença de Deus, porque a resposta virá. Não fique clamando quando é hora de comandar. Imagina que aconteceu um acidente de trânsito. Aí tem um carro parado, um caminhão parado, aquela confusão, o povo buzinando, e o policial está lá. O que você acha que esse policial tem que fazer? Ligar para o comandante? Senhor comandante, o que eu faço primeiro? Não, ele é polícia. Ele já tem autoridade, sim ou não? Ele não precisa ligar para o comandante para perguntar nada. Ele já tem autoridade, ele está vestido de uma farda que representa o Estado. Ele vai chegar na rua, está aquele caos, e ele vai pôr ordem. Como que ele vai pôr ordem? Ligando para o comandante, pedindo ajuda? Não, ele vai exercer a autoridade que foi dada a ele, que está naquela farda. Ele vai dizer ao caminhão enorme, muito maior do que ele: pare aí! E o ônibus também, você também pare aqui. E os carros agora passem aqui. Por que o caminhão enorme e o ônibus enorme vai parar? Porque a autoridade que ele representa, ele é só um homem, o caminhão podia passar em cima dele, mas a farda dele representa o Estado, que é muito maior do que o caminhão. Por isso o caminhão para. Olhando para mim e para você, não temos força nenhuma, mas você está vestido daquele que venceu e está reinando agora. Você está vestido de Cristo. Ele é a sua farda de autoridade. Quando você levanta, os demônios podem ser muito maiores, mas tem que submeter, porque você está vestido de Cristo, aquele que pisou na cabeça da serpente, aquele que venceu a morte, aquele que reina e governa sobre tudo e sobre todos. E quando você comanda, tem que obedecer, porque você carrega a autoridade daquele que é superior. Você já tem autoridade, por que você está clamando? Deus quer que você passe a resolver coisas. Eu sinto isso tão claro no meu espírito. Deus falando com pessoas aqui, preste atenção, olha para cá. Deus quer que você comece a governar na sua escola, no seu trabalho, na sua família, na rua, nas circunstâncias. Ande por essa cidade comandando. Eu ando orando, comandando. Eu vejo um acidente de moto, eu vejo motoqueiro caído, eu falo, está paralisado, não vai morrer. Eu vejo briga, eu falo, cesse a confusão no trânsito, em nome de Jesus. Eu vejo briga de marido e mulher, eu falo, pare, demônio da prostituição. Eu comando. É o que eu mais faço, é comandar. Comando contra pensamentos na minha cabeça, sensações. Você não precisa
ficar pedindo quando é hora de comandar. Pastor, o que eu devo pedir? Peça por revelação. Isso você pode pedir. Mas uma vez que Ele te deu, use ela. Pastor, não sei, comece com pequena fé. Ela vai crescer. Ela vai crescer. Elias orou. Estou encerrando. Com o rosto entre os joelhos. 7 vezes. E na 7ª, ele viu a resposta. De acordo com a opinião humana, era oração intensa, mas para Deus foi só uma oração. Mas quando chegou o julgamento, ele teve fé para comandar. Olha para cá. Por que para parar de chover, ele fez uma oração que Tiago chama de intensa? E foi só um comando. Olha para cá. É porque Elias era o profeta da lei. E ele sabia o que Moisés tinha escrito. Moisés tinha escrito na lei que se o povo de Israel pecasse na idolatria, haveria maldição de parar a chuva. Como ele sabia a Bíblia, e eles estavam no tempo do juízo, ele não precisou pedir para parar de chover. Ele só levantou e decretou a maldição que estava na lei: pare de chover. E parou. Mas quando foi para pedir chuva, ele teve muita dificuldade. Ele creu mais na maldição do que na bênção. Porque ele estava na lei. Ele era um profeta do juízo. Você não. Você está na nova aliança. Você sabe, eu falei para você no começo, quantos anos aquele povo estava na idolatria? Desde a época de Salomão. Aproximadamente 80 anos. Irmãos, 80 anos desobedecendo a Deus. E não tinha parado de chover. Só 80 anos depois, Elias vem e decreta a maldição e para. Sabe o que é isso? Um Deus extremamente longânimo e misericordioso. Demorou 80 anos para punir na lei. Agora olha o que acontece. Elias desce o fogo, o juízo vem, mata os profetas de Baal. Só um detalhe, viu? O cara desceu fogo do céu. A Jezabel ficou sabendo que ele matou os profetas, falou: vou te matar amanhã. Ele entrou em depressão. Rapaz, o cara desceu fogo no céu e agora estava com medo de uma mulher. Você vê, cuidado com mulheres furiosas. Porque quando encontra uma mulher furiosa, você tem que clamar mesmo: Jesus amado. Mas é só para mostrar que ele era um homem como nós, que às vezes está cheio de autoridade e poder, no outro dia está com medo. Mas Deus usa você a si mesmo. Mas olha para cá, presta atenção. Aí o fogo cai, o povo arrepende, e ele fala: Senhor é Deus, nós pecamos. O que acontece? Olha para cá. 80 anos no pecado, só depois de 80 anos veio o castigo. Um dia de arrependimento, a chuva caiu. Deus é longânimo com o erro, mas é rápido com a bênção. Se você clamar, imediatamente Ele te ouvirá. Elias era da velha aliança, teve fé para decretar a maldição, porque sabia o que estava escrito nela. Você é da nova aliança, sabe o que está escrito nela. Você pode ser rápido para decretar chuva. Vai chover na sua casa, vai chover no seu casamento, vai chover na sua vida financeira, vai chover nas suas emoções. A bênção do Senhor já está decretada. É só você se levantar e comandar agora mesmo. Fique de pé onde você está. Nós queremos orar. Eu quero orar com você. Eu não sei o que você precisa decretar hoje. O que você está passando? A sua fé é pequena? É suficiente. Ela é um grãozinho de mostarda. O Senhor está te dizendo: usa ela, e ela vai crescer. O que você precisa ver?
quais as portas precisam abrir, quais os demônios têm que cair, quais as circunstâncias têm que sair. É na sua família? É na sua casa? É o seu pai, sua mãe, seu filho está escravizado? É a dívida que não te larga? É o pecado que te assedia? É a ira? É o medo? É o pânico? É a depressão? Comanda. Eu quero desafiar você. Eu vou te dar 1 minuto, eu vou orar por você, eu vou comandar com você, mas eu quero que agora você abra sua boca e comande contra as circunstâncias e situações que estavam prendendo a sua vida. Faça na presença, faça consciente na presença de quem você está. Você está na presença do Senhor, e Ele te deu autoridade para comandar no mundo espiritual agora. Estenda suas mãos agora para baixo, comece a fazer orações poderosas, orações de autoridade, orações de comando. Vai decretando agora: Pai, no nome de Jesus, na autoridade do seu nome, na presença daquele no qual estamos, nós decretamos nesta noite: espíritos de enfermidade, espíritos de depressão, de morte, de suicídio, de miséria, de enfermidade, saiam em nome de Jesus. Comandamos agora mesmo que toda porta fechada seja aberta, que todo espírito de enfermidade saia deste lugar na vida dos meus irmãos. Espíritos de briga, confusão no casamento, na família, nós paralisamos agora em nome de Jesus. Nós decretamos a bênção, decretamos a prosperidade, a saúde, a chuva, decretamos a vida, decretamos a alegria, decretamos a abundância do Senhor nesta noite, na autoridade que temos, na presença do Deus que estamos, o nosso Pai poderoso, amoroso, debaixo da nova aliança. Declaramos que somos abençoados, somos favorecidos, somos perdoados e justificados. Podemos viver a abundância desta vida. Diga comigo nesta noite, diga mais alto: nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, na presença dEle, nós comandamos que toda obra do inimigo na nossa vida, na nossa família, caia agora, em o nome de Jesus. Decretamos céus abertos, chuva de bênção abundante sobre a nossa cabeça, em nome de Jesus. Alguém diga glória a Deus, alguém diga aleluia. Oh, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Querido, não vá embora sem dar um abraço, pelo menos 2 ou 3 irmãos. Diga para ele: você tem autoridade. Faça orações poderosas e governe sobre as circunstâncias. Deus te abençoe. Te espero amanhã no nosso devocional às 8 horas da manhã. Se você quer aproveitar a promoção, compre o seu devocional.